Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte. Capítulo 41. Vários dos pacientes que vieram procurar Lucano no dia seguinte lhe eram desconhecidos. Estavam em estado de choque, muito pálidos, e alguns tinham perdido a voz. Ele os tranquilizou, sorridente, dizendo que nada do que ocorrera no dia anterior deixava de ter explicação por parte dos homens da ciência. Era bem provável que se tratasse de um eclipse, e só as crianças tinham medo de eclipses. Os astrônomos egípcios, muito tempo antes, não tinham mostrado possibilidade de predizer eclipses, não só para o futuro imediato, mas também para épocas ainda não concebíveis. Podiam ter confiança nos letrados, nos homens que compreendiam, que podiam fazer o mapa dos céus, marcar as fases da lua, o movimento das estrelas com precisão. Lucano, com seus pacientes aglomerados em derredor, demonstrou um eclipse com uma maçã e uma noz. Eles ficaram muito interessados, seguindo suas explicações boquiabertos e com os olhos alargados, e como tinham feito na véspera, sacudiam a cabeça, sensatamente, uns para os outros, e declaravam que durante todo o tempo tinham sabido que se tratava de uma coisa daquelas. Eles não sabem mais do que eu, pensou Lucano secamente. Tudo isso está muito bem, disse um velho, sacudindo a cabeça e olhando com ar astuto para o médico. Mas tu nada explicaste. Isto é coisa que fica para além das explicações dos homens. Os outros riram-se alegremente dele. Chamaram-no de barbudo grisalho, mas Lucano não riu. Os olhos fortes e agudos do velho o transpassaram. E ele disse: Bem, vamos ver teus tornozelos reumáticos outra vez, meu amigo. Tenho um novo unguento que, acredito, irá aliviar-te. Tive esperança ontem, disse o velho, que se tratasse do fim do mundo, pois não somos todos perversos? Um insulto para o céu? Os outros riram-se dele, ainda mais alto, mas fixavam-lhe de certa forma olhos maldosos. Os homens, meditava Lucano, não gostam de ser chamados maus e de afronta para os deuses, e que tenha cuidado aquele que lhes disser a verdade. Além da família de Turbo, havia apenas uma outra família rica em Atenas, da qual Lucano tratava. O nome do pai era Creonte, e ele se gabava de descender da família de Correeiro, célebre no tempo de Péricles. Ele e sua esposa, bem como uma filha viúva, moravam em esplêndida vila, próxima da Acrópole, cujos jardins eram rodeados de altos muros e vigiados por escravos armados com espadas ou cimitarras à moda do Oriente. Lucano não gostava de ninguém daquela família, mas Cleonte era portador de uma doença ainda não conhecida que interessava o médico. Periodicamente, rebentava-lhe enorme erupção de pele, que se tornava lívida, depois empalidecia e, ao fim de alguns dias, estourava em furúnculos horríveis. O médico jamais vira uma coisa assim e estava escrevendo um tratado sobre o assunto. Eliminara as fontes habituais das erupções de pele como causa. A dieta do homem fora restringida de maneira severa.
Tratando-se de pessoa de forte gênio e tendo sua esposa igual temperamento, tudo isso acompanhado da fama péssima de usurário, era detestado por todos quanto o conheciam, inclusive por Lucano. O médico estava começando a formular uma teoria, segundo a qual o próprio temperamento do homem era o causador das crises. A carne dele mostrava-se esburacada como uma pedra velha, e um dos olhos ficara inutilizado para sempre. Não se tratava de coisa nova, isso de se dizer que os maus humores mentais podiam atuar somaticamente, mas aquela demonstração era tão extraordinária que intrigava Lucano. Naquela tarde, ele foi à luxuosa mansão de Cleonte. Cobrava ao velho, invariavelmente, uma quantia elevada, mas dava-lhe também, invariavelmente, alívio temporário. Foi recebido imediatamente nos compartimentos emparedados onde Cleonte passava o tormento de seus dias. A erupção chegara havia uma semana e já estava supurando. Lucano tratou dos forúnculos, enquanto Cleonte se queixava, batia as pálpebras e blasfemava. Era um homem minúsculo, de corpo entumecido, uma vesguice onde sofrera a doença no olho, e no rosto pequeno, tão enrugado quanto uma noz. Depois que estivesse aqui pela última vez, meu bom Lucano, disse ele lastimosamente, eu tive um alívio de muitas semanas e pensei estar curado, mas se não tivesse chegado agora, tenho certeza de que morreria dentro de poucos dias. Mostrou a Lucano uma erupção nova em uma das nádegas, mas essa intumescência tomara o tamanho de um punho de homem. Lucano passou um pouco de unguento ali, depois de banhar o local em água muito fria. Tu não vens com a necessária frequência, disse o velho zangado. Acrescentei um novo médico ao pessoal da minha casa, mas ele não é melhor do que os outros. Mandei açoitá-lo em várias ocasiões, pois ele tem boca violenta e blasfema quando se zanga, embora, quanto ao resto do tempo, seja um miserável, de temperamento carrancudo, frio e reservado. E que te disse ele? Perguntou Lucano abstraidamente. Dentro de poucos dias, a erupção degeneraria num formidável furúnculo, que teria de ser lancetado. O velho saltou na cama e sacudiu o punho fechado. Da última vez que tive essas erupções, chamei-o e ele me examinou. E então disse, ousou dizer o cão, que não era minha carne que adoecia e sim meu espírito. Eu devia tê-lo mandado para a prisão, ou açoitado até morrer, ou vendido para as galés, mas paguei dinheiro demais por ele. Um médico, um novo médico. Lucano levantou a cabeça, alertado. O homem era, então, consideravelmente esperto. Comprei-o no mercado por uma soma esplêndida, posso dizer-te. Dizem que foi educado em Tarso, mas eu juraria que recebeu o pouco que sabe de alguma parteira ou de um açougueiro. Sabes o que aconteceu ontem? Quando o sol desapareceu, e compreenderás que não sou um ignorante, tive consciência de que se tratava de um eclipse. Ouvi minha mulher e minha filha se lamentando. Os escravos tinham fugido para as adegas. Então aquele velhaco, aquele meu novo médico, veio até meu quarto, olhou-me com olhos que pareciam de fogo e nada disse. Apenas ficou ali durante um bom pedaço de tempo, olhando para mim, até que eu pensei em enlouquecer. Ah, quando ficar bom de novo, vou usá-lo para qualquer serviço.
preferivelmente natural, para cuidar da pocilga. Recostou-se em seus travesseiros e deu a Lucano a melhor imitação de um sorriso agradável. A dor já está cedendo, meu Lucano, e eu te sou grato. Lucano deu ao escravo assistente um jarro do unguento e indicou como devia usá-lo a cada 2 horas, dias e noites. Caminhou então para o vestíbulo e chamou o vigilante. Gostaria de conversar com o novo escravo. Falou em voz baixa. Penso que posso deixar ao médico algumas instruções relacionadas com o tratamento quando não estou aqui. Como se chama ele? Seu nome é Samos, pois dizem que lá nasceu o senhor. Falou o vigilante respeitosamente. É um cão rabugento. Não duvido de que outrora fosse ladrão, pois foi ferreteado de uma forma bastante desagradável. Mandou buscar vinho para Lucano, que se sentou numa cadeira confortável no vestíbulo cheio de sol, e então mandou chamar Samos. O escravo voltou com um rapaz alto e moreno, cabelos pretos e profundos olhos azuis, ombros largos fortes e a atitude de um rei. Caminhou em direção a Lucano silenciosamente, e seus movimentos eram solenes. Então, parando diante do médico, levantou a mão, ergueu o cabelo da testa e mostrou desdenhosamente a marca do ferrete. Era de um violeta escuro, empolado e repelente. Deixou cair de novo o cabelo e disse, a voz mal-humorada, que desejas de mim? A compaixão cresceu em Lucano. Pediu ao vigilante que saísse dali e fez sinal a Samos para que se sentasse a seu lado. Este, porém, disse, com sua voz amarga, não, sou apenas um escravo, sempre fui um escravo. Não sejas magnânimo comigo. Não desejo a amizade dos homens, nem a sua bondade. Sou inimigo de todos os homens. É assim? Perguntou Lucano com um pequeno sorriso, embora sua compaixão aumentasse. Então, fica diante de mim de pé, como o escravo, e acreditas que és. Como um colega médico, quis fazer-te algumas perguntas. Parou e acrescentou em voz mais baixa. Acredito que estejas bem certo em teu diagnóstico da erupção e dos furúnculos de Cleonte. O rosto de Samos modificou-se, sua boca ampla e sensível moveu-se, os grandes olhos azuis pestanejando, como se evitassem lágrimas. Não era velho. Lucano imaginou que ele não teria mais de 22 anos. O jovem hesitava. Depois, com uma blasfêmia abafada, puxou uma cadeira para a frente e sentou-se diante de Lucano, fixando nele olhos furibundos. Estou certo, disse, e sua voz era desafiante. Mas que pode um homem fazer com alguém como Cleonte, a não ser chamar padres e pedir que exorcizem seu demônio? E é possível que ele próprio seja um demônio. Lucano riu baixinho. Quem sabe, murmurou. Mas dize-me, foste realmente educado em Tarso? Samos olhou para o lado. Seu perfil era forte e clássico, com as faces finamente cinzeladas e excelente queixo. Lucano sentiu um abalo dentro de si próprio. O médico, mais novo do que ele, lembrava-lhe alguém, vagamente, e a recordação era dolorosa. Então o escravo disse, nasci em certa casa de Samos. Tinha ali um esplêndido médico, e eu seguia-o sempre, e finalmente fui seu assistente. Aquele médico, que estava ficando velho, recomendou-me a meu senhor, que era quase tão cruel e perverso quanto este Cleonte, e a um comerciante internacional
para que ele me mandasse estudar em Tarso. E eu fui. Passei ali 3 anos e diplomei-me com coroa de louros, e meus professores foram todos homens bons, gentis, e aqueles anos foram toda a felicidade que conheci. Uma lágrima deslizou pelas suas pálpebras, e ele pestanejou furiosamente. Retirou um lenço do cinto e assoou o nariz. Depois ficou a olhar, abstraído, para o piso branco e polido. Enquanto estive em Tarso, percebi que não mais poderia ser um escravo. Devo libertar-me ou morrer. Assim disse a um dos meus professores, mas ele me aconselhou paciência. Médicos não se suicidam. Se eu ganhasse bastante em presentes dados pelo meu senhor, poderia eventualmente comprar minha liberdade. Mas ele não conhecia meu senhor, que era menos generoso do que Midas. Não recebi presentes, nem mesmo esperava presente algum. Depois de 1 ano, fugi. Parou e reteve o fôlego. Fui capturado e mandado de volta. Eu esperava a morte, ou, no mínimo, ser mandado para as galés. Mas meu senhor gastara muito dinheiro comigo, de forma que me mandou marcar com o ferrete. Eu então tornei-me um lobo selvagem, segundo ele, até que me vendeu. E assim vim ter a esta casa, que é igual à dele. Lucano olhava para ele com uma compaixão tão vívida que chegava a doer fisicamente. Gostaria de ficar comigo? Perguntou. Gostarias que te comprasse? Se o conseguir, liberto-te, pedindo apenas que sejas meu companheiro, pois sou solitário e não tenho amigos. Samos teve um sobressalto e virou-se sobre as nádegas para encarar Lucano com expressão incrédula. Viu os olhos radiantes e azuis do médico, o sorriso delicado, o cabelo dourado, que se tornava grisalho, e percebeu que Lucano não estava gracejando. Lançou um grito abafado, baixo, e caiu de joelhos diante do outro homem, descansando a cabeça em seus joelhos, sem uma só palavra. Então começou a chorar, não com lágrimas, mas com os soluços secos do homem que, encarando a morte, vê lhe prometerem a vida. Passou os braços em derredor da cintura de Lucano e agarrou-se a ele, sempre mudo. Lucano pôs a mão na cabeça que repousava em seu joelho. O cabelo de Samos era fino como seda, muito espesso e ligeiramente crespo. Lucano suspirou e deixou que ele ficasse a seus pés, agarrado ao seu corpo como uma criança, até que se controlasse um pouco mais. Então disse com a máxima delicadeza: fica aqui enquanto eu falo com Creonte e reza. Soltou os braços que o prendiam e que eram macios, embora musculosos, e voltou ao quarto de Creonte. Este estava meio adormecido, seu sofrimento aliviado, mas, quando viu Lucano, levantou a cabeça dos travesseiros. Ah, disse ele, que tesouro és tu, meu Lucano. Há muitas noites que não durmo, e agora estou, como uma criança, num berço macio. Eu quis examinar a erupção de tuas nádegas mais uma vez, falou Lucano, fingindo estar de novo interessado. Está cedendo e é possível que não chegue a supurar. É um lugar difícil para ter tal tormento, pois pode estender-se perigosamente. Sentou-se e encarou Creonte com uma expressão que tinha esperança. Estive conversando com teu escravo, Samos. Acredito que foste roubado. Isto é, o jovem nada poderá fazer por ti ou pela tua família.
Cleonte gritou de raiva e bateu seu punho fechado nos travesseiros. Eu sabia disso! Exclamou. Maldito seja aquele mercador, aquele abutre imundo. Eu nunca devia ter confiado nele. Tinha péssima reputação. Mandarei Samos para as galés. Sugou suas gengivas desdentadas e seus olhos reluziam de prazer. Será uma felicidade para mim pensar nele ali, mas fui roubado, depenado. Qual será a minha vingança? Inclinou-se para Lucano astuciosamente. Não me podes dar uma carta dizendo que o miserável tentou me envenenar? Então poderei mandar executá-lo. Uma gota de saliva apareceu no canto da sua boca e ele a lambeu. Lucano fingiu considerar o assunto judiciosamente. Depois sacudiu a cabeça. Lembrei-me de que preciso de um escravo para minha casa. Queres vendê-lo a mim? Ele é muito orgulhoso e arrogante. Os olhos duros e agudos de Cleonte interrogaram o rosto do médico. Tornou a reclinar-se, grunhindo. Bem, vamos, ele me custou um dinheirão. O médico assentiu com a cabeça. Solidarizo-me contigo, Cleonte. Quanto pagaste por ele? Ele apertou os olhos astutos. Cleonte sabia tudo sobre Lucano. Sabia tudo quanto se dizia na cidade. Aquele tolo, mas talentoso médico era rico. Se era louco bastante para tratar da plebe de graça, adquirindo assim a reputação de um deus, deveria pagar por aquela loucura e por aquela reputação. Assim Cleonte falou numa soma tremenda, além dos recursos imediatos de Lucano. O médico ficou, ao mesmo tempo, zangado e preocupado. Ora esse é o preço do médico mais qualificado, para além de todo o preço. Isso é o resgate de um príncipe. Cleonte ergueu os ombros. Estava outra vez sonolento. Então disse, conservo-o. Faço dele o que quero. Mando açoitá-lo todos os dias neste quarto, para gozar a cena. Lucano conhecia sua obstinação. Levantou-se. Se não me venderes Samos, jamais voltarei aqui, e então, com toda certeza, morrerás. Estou falando sério, Cleonte, acrescentou severamente. Cleonte abriu os olhos assustado. Tu não abandonarias um velho? Com toda certeza, abandonarei. Não duvido de que tenhas pago o preço alto por Samos. Mas não, o que dissestes? Ofereço-te agora, e pela última vez, 300 sestércios de ouro, cunhados recentemente. Toma-os, ou procura outro médico. Tu me condenarias à morte. Sem dúvida alguma. Por que queres, Samos, aquele cão? Já te disse, ele tentou o meu capricho. Em minha juventude domei cavalos selvagens. Cleonte calou-se arquejante, furioso e despeitado. Desejava que Lucano fosse um escravo. Mandaria açoitá-lo regularmente, mandaria ferretreá-lo com ferros quentes, até que a carne dele torrasse. Gritou, dá-me o dinheiro e que o Hécate persiga teus sonhos. Lucano sorriu. Retira tua maldição, ou não será possível minha volta amanhã para continuar teu tratamento. Atirou uma bolsa sobre a cama. E agora assina um recibo de venda para mim. Alguns minutos depois, voltava ao vestíbulo onde Samos estava à sua espera. Samos olhou-o com olhos azuis e selvagens, os olhos torcendo-se desesperadamente. Lucano tomou-lhe o braço. Vamos para casa, disse,
como dissera Ramo havia muito tempo. Lucano colocou todas as lâmpadas que tinha sobre a mesa, na qual pusera seus instrumentos, agudos e brilhantes. Samos estava sentado numa cadeira, ao lado da mesa, rígido e na expectativa, olhos fixos com amor e devotamento no outro homem. O médico misturou uma poção numa taça de vinho e entregou-a a Samos. Isto aliviará tua dor, disse. Não sei até onde terei sucesso na diminuição desta marca terrível do ferro, mas farei o melhor possível. Terá sucesso, afirmou Samos. Caro senhor. Não me chame senhor, disse Lucano. Chama-me pelo meu nome. Ficarei sempre contigo, queira tu me des ou não a minha liberdade, Lucano. Amanhã eu te levarei ao pretor romano e terás a tua liberdade. Poderás não gostar da vida que levo. És jovem e na altiva expressão de teu rosto vejo ambição. Não faças juramentos dos quais poderás te arrepender. Lucano sorria e ainda estendia a taça. Como poderia jamais me arrepender? Perguntou Samos apaixonadamente. Tu me trouxestes para tua casa como um amigo, o único amigo que conheci. Tu me ofereceste para me libertar a mim, que preferia morrer, a continuar escravo. Só peço para te servir eternamente. Ainda assim, disse Lucano, és jovem, és excelente médico. O mundo será teu. Como um homem livre, serás cidadão de Roma. A fortuna pode vir a tuas mãos. Primeiro, antes de todo esse brilhante futuro, e eu não te manterei ligado à tua promessa, a marca deve ser removida. Bebe isto já. Samos, a mão tremendo, tomou a taça. Olhou para sua profundidade sombria. Ópio, murmurou. Olhou para os olhos de Lucano, depois colocou devagar a taça sobre a mesa. Tomou um grande fôlego e falou. Não. Lucano examinou-lhe o rosto e depois fez um movimento de aprovação. É doloroso tornar-se um escravo, mas é mais doloroso tornar-se livre. Compreendo. Preferes tomar tua liberdade com sofrimento, pois assim limparás o coração. Contudo, advirto-te de que será angustioso. Samos agarrou-se aos lados da cadeira e ergueu o rosto. Estou pronto, disse. Feche os olhos para que o sangue não pingue neles. Lucano ergueu uma lâmina afiada e estreita. Examinou de novo a marca. Feia como era, não se tratava de cicatriz antiga, e a pele em derredor estava ainda fina e flexível, pois Samos era jovem. Podia retirar cuidadosamente a marca, sem magoar os tecidos que ficavam abaixo dela, e poderia puxar as margens intocadas, reunindo-as. Quando a ferida cicatrizasse, haveria apenas uma ruga fina e comprida, da linha dos cabelos até as sobrancelhas, e dentro de poucos meses, aquela ruga estaria branca e passaria despercebida. Lucano explicou ao outro o que ia fazer, e Samos aprovou com um gesto de cabeça. Sua boca empalideceu em antecipação, e ele se tornara rígido. Lucano correu a lâmina de alto a baixo, com um toque delicado, e o corte abriu como uma boca sangrando. Mas não havia grandes vasos sanguíneos abaixo. Samos não pestanejou, estava bem imóvel. Lucano limpou o sangue que pingava e recortou a marca. Samos fez-se branco como a morte, e suas falanges cresceram nas mãos apertadas. Mas ele não se moveu. Lucano começou a suar, em sua rapidez de trabalho. Lágrimas de sangue corriam da ferida e rolavam em gotas vermelhas pelas faces de Samos. Algumas juntavam-se em pequenas poças aos cantos de sua boca.
As lâmpadas crepitavam e se debatiam contra uma brisa ligeira que vinha da janela. O médico, preocupado com a dor que estava provocando, relanceou por um instante os olhos para o rosto tenso de Samos. De novo, a sensação de um rosto familiar lhe veio. És muito corajoso, disse com voz trêmula. És um homem bravo e nobre, Samos. A marca jazia sobre um pequeno pires, má como o olho de um demônio e já encolhendo. Lucano apanhou agulha e linha. Samos tinha o ar exausto e o médico só desejava que ele desmaiasse. Mas a orgulhosa expressão da boca do jovem não afrouxava. Lucano começou a suturar habilmente e falava em voz suave do trabalho que fazia entre os pobres, dos casos estranhos que tinha encontrado. Samos sorria levemente. A pele macia e jovem tinha de ser esticada para se encontrar. A cicatriz, corejando pequenas gotas de sangue, já não sangrava. Abre teus olhos, Samos, disse Lucano e deixou-se cair numa cadeira, limpando o suor com as costas da mão. Samos abriu os olhos e sorriu para ele com orgulho e alegria. Depois de alguns instantes, Lucano cobriu o ferimento, que já parava de sangrar. Ah, disse ele, estou contente com isso. Ficará melhor do que eu esperava. Mas agora deves beber uma taça de vinho comigo, pois estou exausto. Rindo, com a voz trêmula, serviu 2 taças de vinho. Samos estendeu a mão para uma, a sua mão esquerda. Lucano colocou a taça naquela mão e então parou abruptamente. Seu coração também pareceu parar e houve um trovejar em seus ouvidos. Seu rosto tornou-se mais branco e mais imóvel do que o rosto de Samos. O moço olhou para ele e ficou assustado. Lucano, exclamou, isso foi demais para ti. Parece que vais desmaiar. Levantou-se cambaleante e passou os braços em torno dos ombros de Lucano. A boca do médico abriu-se silenciosamente e então ele arquejou. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Levantou-se e ficou de pé ao lado de Samos, tentando falar e conseguindo apenas crocitar. Depois olhou para Samos e disse, na mais calma das vozes, tu não és Samos, este não é teu nome. Teu nome é Arrié Bar Eleazar e és um judeu que eu estive buscando há 20 anos. Levantou a mão esquerda do jovem, que estava estupefato, e voltou-a para a luz. O dedo mínimo era torcido e dobrado fortemente para dentro, na direção dos outros dedos. E Lucano olhou nos olhos de Arrié, vendo ali os de Sara. Estalou em choro abafado. Deus é bom, gaguejou ele. Acima de todas as coisas, Deus é bom. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.